e eu tive um facho de luz que me acompanhou. Um alvejaram mesmo contra a minha pessoa, mas Deus pôs a mão. O anjo ele não tem isso, ele não tem esse parâmetro. O anjo ele é ele específico para cumprir uma missão, né? Se no cumprimento dessa missão precisar gerar morte, vai gerar morte. Não, ele não tem essa misericórdia, né? Por isso até, quando você vai estudar a Bíblia, eles queriam pregar as boas novas de salvação, o evangelho, eles queriam pregar. Eles pediram para Deus para pregar, mas Deus não o permitiu por conta dessa justiça tão apurada, né? Olha, se considerou injusta uma ação, ele não vai ter a misericórdia para aquilo, porque ele é um ser executante das vontades divinas. Ele vai estabelecer o juízo que aquela ação determinou. Então eles não podiam pregar o evangelho, por exemplo. Como falar de uma aceitação, porque a salvação precisa ser aceitada, eu preciso querer, né? Faz parte da cura o querer ser curado, né? Então eu preciso aceitar aquilo. Imagine um anjo pregando dizendo: olha, você precisa, seu real estado de vida precisa ser mudado, né? Ah, não, não quero, eu tenho livre-arbítrio, posso tomar minhas próprias decisões, não quero. O anjo ele executaria a missão que ele foi determinada. Qual seria? Se eu, morte, se compreende? Então não tem esse parâmetro. E claro, quando a gente olha para esses contextos galacticais, se assim posso dizer, dimensionais, esses seres eles estão para uma outra dimensão que não é a nossa dimensão. Por isso que muitas vezes o que a gente vê são frações, não é? Imagine se um anjo se apresentasse para nós não conseguiríamos permanecer de pé. Todos os avistamentos desses seres bíblicos, as pessoas caíram desmaiadas, de pavor. Alguns viam, tinham percepção de ver, outros não viam, mas não bastante, não tivesse visto, ficaram com medo e saíram correndo. Não é? Então tudo isso são seres que não são apresentados exatamente como são, muitas vezes, na religiosidade. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa que me ocorreu agora. Você trata de assuntos bíblicos e não sei o que. Você já teve alguma experiência com extraterrestres, que seja com projeção ou fisicamente falando? Sim, sim. Uhum. Eu já tive algumas experiências. Talvez uma das experiências que primeiramente chegou foi uma história contada da família, né? Aconteceu familiar. Minha mãe voltava de um determinado local, de área de rurícola, né? De roça, e ela teve um avistamento de um objeto, enfim. Mas quando eu já envolvido com a igreja, envolvido com o ministério pastoral, eu vinha de uma cidade vizinha e era mais de 11 horas da noite, eu vinha só numa moto e eu tive um facho de luz que me acompanhou, né, por mais ou menos uns 11 quilômetros. Né? E nesse dia especificamente que aconteceu esse fato, houve uma tentativa de assalto à minha pessoa, né? Quando eu deixava o asfalto principal para uma vicinal intermunicipal ali, e houve uma tentativa de assalto, onde acabaram desferindo contra a minha pessoa, alvejaram mesmo contra a minha pessoa, mas Deus pôs a mão, não houve nada, e eu consegui, acabei inclusive apagando ali o farol da moto para despistar para que rumo eu ia. Mas o certo é que antes de ter acontecido esse fato, por 11 quilômetros essa luz me acompanhou, esse fecho de luz que não dava para saber exatamente o que era, apenas um fecho de luz que tomava todo o entorno da moto, né? Só sabia que era algo que vinha de cima e que pelo horário também não quis parar num lugar que é bem deserto para ver assim, o que é, o que não é. Não tinha um barulho, a luz estava muito distante de mim e me seguiu por um período de 11 quilômetros. E um pouco antes desse fato ocorrido, dessa tentativa de assalto, essa luz, ela me deixou, vamos dizer assim. Mas eu entendo não como deixar de sair, mas como tomado uma posição mais de proteção, e se posso assim dizer.